Oi gente, eu sou a Ana, sou mãe do Davi e eu trabalho com fotografia infantil. Eu vim trazer para vocês algumas dicas de como fotografar os bebês em casa, tá? Esse vídeo não é para profissionais, é um vídeo para as mamães que querem fazer fotos bem lindas dos bebês em casa. A primeira coisa que vocês precisam saber é que para fazer fotos bonitas não precisa ter uma câmera profissional, tá? A câmera profissional ela tem um tempo de vida útil, que depois desse tempo você tem que comprar outra câmera, tem que comprar outra parte da câmera que é o que tem essa vida útil. Então, financeiramente, para quem não vai trabalhar com fotografia, quem não vai ganhar dinheiro com a fotografia, não compensa ter uma câmera profissional, tá? Uma câmera semi-profissional já ajuda muito, tá? Mas se você não tem uma câmera semi-profissional, nem uma câmera profissional, uma câmera compacta ou um celular já dá pra fazer fotos bem bonitas, tá? A primeira dica é luz. Toda foto precisa de uma boa iluminação, tá, gente? Então, a primeira coisa é encontrar um local bem iluminado. Isso é independente se você vai fazer as fotos em casa ou se você vai fazer as fotos num parque, tá? Eu indico normalmente para bebês que ainda não sentam, o ideal é fazer as fotos em casa, mas isso se você for fazer uma sessão. Se você tá passeando, qualquer coisa assim, dá pra fazer as fotos em qualquer lugar, tá? Se você vai fazer as fotos em casa, o ideal é você achar um quarto, tá? Que entre bastante luz da janela. Tem gente que prefere luz artificial. Eu particularmente não trabalho com luz artificial, não trabalho nem com flashes, nem com iluminação artificial mesmo, com luz de estúdio e tal, tanto que eu não fotografo em estúdio, tá? Eu sempre fotografo nas casas e com a luz da janela mesmo. Se você vai fotografar em parque, o ideal é você procurar uma sombra bem grande, assim, e que não seja aquelas sombras vazadas, sabe? Que ainda, querendo ou não, entra um pouquinho de sol e daí faz umas luzes estranhas no corpo, não ia dar certo. Porque se você fizer direto no sol, com certeza, todo mundo tem o costume de fechar os olhinhos assim do sol, né? Daí não dá certo, as fotos ficam estranhas. A segunda dica é o ângulo. O ângulo é muito importante, gente, porque até fotógrafo às vezes comete o erro com o ângulo, tá? Eu não sou nenhuma expert nisso, tá? E nem em fotografia não me considero uma expert, mas eu acredito assim que o ângulo é uma das coisas mais importantes numa fotografia. Porque às vezes você tá num lugar sensacional, com um fundo maravilhoso, sabe? Seja em casa mesmo, ou num parque, uma cachoeira e tudo. Você conseguiu fazer aquela pose, que a pessoa fizesse aquela pose, que o bebê conseguisse fazer uma pose, ficasse paradinho, mas o ângulo estraga a foto. E eu vou mostrar pra vocês como estraga e como faz uma diferença absurda o ângulo, tá? E a terceira dica, que é muito importante para fazer qualquer tipo de fotografia, é a distância focal do aparelho que você vai usar para fazer as fotos, tá? Em câmeras profissionais, essa distância focal ela é regulada pela lente, mas em câmeras semi-profissionais e celulares, ela é meio limitada para isso. Você que tem que descobrir qual que é a distância que a foto vai ficar mais nítida, tá? Você pode fazer um teste para você descobrir isso. Ela funciona da seguinte maneira: você vai aproximar a coisa que você vai fotografar e vai distanciar. E você vai ver aonde que ela vai ficar mais nítida, tá? Às vezes é muito longe, mas compensa você fazer uma foto que acabe pegando mais coisas do lado, mesmo que você não queira, e depois você recorte ela num programa de edição, do que você fazer uma foto que o bebê tá lindo, perfeito e tá fazendo uma pose, mas tá assim, ó, tipo, o fundo tá certinho, mas o neném tá embaçado. Não dá certo, né? Antes de começar a fazer as fotos, você tem que reparar se o seu bebê tá num dia que ele está de bom humor, tá? Não adianta ficar forçando o bebê no dia que ele tá irritado, que ele tá com dorzinha, que ele quer mais colo, porque não vai dar certo, eles não se acalmam. Todo bebê, ele tem um tempo limite que ele vai se estressar. Tanto que as sessões que eu fotografo, eu tenho que ter uma maior paciência, o neném tem que estar bem calminho, tem que estar feliz, porque não adianta forçar. E as fotos não ficam bonitas quando eles estão bravos, tá? Normalmente eles têm tempo de 1 hora por aí, mas tem neném que em 10 minutos já se estressa, daí o ideal é você continuar mais tarde ou em outro dia mesmo, tá? Depois você vai escolher o local, tá? Se você fizer em casa, é mais complicado você ver o fundo, tá? Normalmente eu utilizo panos, tecidos, cobertor, lençol, até toalha de banho dá pra usar pra fazer um fundo legal, tá? O ideal é sempre fazer um fundo liso, não fazer com muito brinquedo espalhado ou cobertas
bagunçadas atrás e tudo. O ideal é sempre fazer com fundo meio liso. Brinquedos dá pra você usar só se você usar na composição da foto, tá? Pra colocar pertinho do neném e tudo. Mas ainda assim, o ideal é não exagerar muito, tá? Porque às vezes dá a impressão de meio bagunça, assim. O ideal é sempre fazer um fundo. Nem que você use um tecido pra fazer um fundo e outro tecido pra fazer o outro, tá? E não precisa ser necessariamente um tecido, tá? Como eu falei, dá pra usar cobertor até do neném mesmo, tá? Eu prefiro os lisos, mas dá pra usar os estampados. Só que não pode ser aqueles estampados muito coloridos, assim. Tem que ser aqueles de bolinha, ou com bichinho pequenininho, essas coisas assim. Aqueles muito estampados acaba prejudicando a foto. Eu vou mostrar pra vocês como mais ou menos eu arrumo as coisas pra fazer a foto em cima da cama, tá? Escolhido o local que tenha bastante iluminação, se for preciso abre toda a cortina, tá? Você vai escolher o fundo, daí você já separa os tecidos que você vai usar, cobertor, toalha, o que você for usar, deixa separadinho. E tem duas formas que dá pra você prender, tá? Eu normalmente uso travesseiro enquanto o neném é pequenininho, que daí dá pra fazer um fundo legal. Você pode prender no travesseiro assim, mesmo, tá? Ou dá pra você prender com fita o tecido na parede, assim. Aí você deixa um pedaço na parede e um pedaço pra fazer o chão, tá? Aliás, tem duas formas. Dá pra você fazer desse jeito mesmo, que fica tipo um fundo infinito, que a gente fala, tá? Que é de uma cor só, uma cor única. Você deixa na parede um pouco, deixa ele arredondado aqui e vem aqui pra você colocar o neném aqui em cima, tá? Assim ele não vai ficar fundo infinito, ele vai ficar bem marcado. Então deixa ele meio arredondadinho. Depois que você coloca o neném aqui em cima, que ele se mexe, você vai ter que arrumar mesmo, tá? Dá pra você fazer assim também, ó. Com um fundo de uma cor e a base de outra. Que fica bem bacana também, tá? Daí você coloca o neném aqui e o fundo fica de outra cor. Se você gosta de fazer aquelas fotos compostas, com cestinha, com florzinhas atrás, com bichinhos, o ideal é você colocar sempre um pouco distante do bebê, porque o foco da foto é o neném, né? Então, colocar os brinquedinhos em cima, colocar do lado, pra daí você colocar o neném, tá? Porque senão fica muito poluído, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Não colocar o bichinho em cima do neném, essas coisas assim que fica meio estranho, tá? Pra agilizar, se você vai querer fazer mais de um fundo, dá pra você deixar um fundo preparado embaixo e dá pra você fazer outro fundo por cima, tá? Porque daí na hora de trocar, você não precisa arrumar tudo, tirar o neném, colocar no lugar, daí arrumar o fundo, você já deixa tudo meio preparado, tá? Põe o neném aqui, terminou as fotos com esse fundo, só tirar ele e já tá outro fundo preparado, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como posicionar o neném, alguns ângulos e tal. O Davi, ele já tem 3 meses, então ele já não tá mais em tempo de fazer aquelas fotos newborn que dá pra fazer todas aquelas poses maravilhosas e tudo. Ele acorda muito fácil. As fotografias que dá pra fazer aquelas poses, de dobrar assim a mãozinha, de fazer as poses bem fofinhas, só dá pra fazer até 15 dias, que é o tempo que o neném dorme mais. Se o bebê é bem dorminhoco, como o Davi foi no comecinho, dá pra fazer com mais tempo, tá? Mas tem que ser bem aquele tempo que eles dormem muito. Acima disso, fica um pouco mais complicado fazer foto deles dormindo. É só se eles estão no lugar, se você consegue mesmo fazer eles dormirem, estão no maior sono do mundo, mas ainda assim não dá pra fazer muita pose, tá? Pose é difícil com bebê, tem que ser mais espontâneo, tá? O que vai ajudar muito no bebê que não dá pra fazer pose é o ângulo, né? É o segredo da coisa. Então vou dar algumas ideias de ângulo, vou mostrar o posicionamento do Davi, se ele ajudar, né? Então, o posicionamento inicial é esse, tá? Colocar ele de ladinho, se você vai tirar foto dele dormindo, pra ele manter assim, você pode acalmar o nenê, dormir, pra ele dormir e tudo. O posicionamento é esse, tá? Não muito pro fundo, não muito pra frente, pra ficar o fundo bem livre e pra ficar um pouco da frente, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora alguns ângulos que dá pra fazer as fotos, tá? Eu vou mostrar pra vocês as fotos, eu vou colocar aí as fotos que eu vou tirar com a câmera compacta agora, tá?
Então, esses são alguns ângulos, tá? Ângulo de cima, ângulo lateral, sempre bem perto. Quando for fazer ângulo lateral, tem que fazer bem pertinho do chão, tá? Sempre na altura do bebê. Os ângulos errados que eu vou passar pra vocês são esses. A gente tem que sempre ter o cuidado de focar nos olhos do bebê, tá? Se você tem uma câmera semi-profissional, essas câmeras compactas mesmo, elas têm essa definição assim de focar uma coisa do rosto. Então sempre foca nos olhos, tá? Quando vai tirar foto do corpinho inteiro, sempre na cabeça, porque senão fica estranho, né? Tanto que quando a gente conversa entre a gente, é sempre olhando nos olhos. Então numa fotografia, você tem que dar essa impressão, que você tá olhando nos olhos da criança, tá? Quando você for preparar o local para você fotografar a criança, sempre deixe tudo perto das mãos, porque não dá pra ficar deixando o neném sozinho pra você ir lá buscar alguma coisa. Então já separa os tecidos, já separa os brinquedos que você vai usar, a câmera sempre bem carregada, porque nossa, que tristeza você montar toda a cena e daí no meio acabar a bateria. Pra acabar, né? E mamadeira, chupeta, coisinhas que chamam a atenção do bebê, sempre tudo bem pertinho pra você não ter que se deslocar do lugar onde você tá fazendo as fotos e tá sempre pertinho do nenê, tá? Porque senão eles acabam se estressando. Pra fazer as fotos no parque também, tudo bem pertinho, tudo juntinho. Normalmente quando a gente tá fotografando, a gente fica muito distraído, então é sempre ideal ter alguém perto pra cuidar das suas coisas quando você estiver no parque, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisa, por favor, podem me mandar mensagem, que daí qualquer coisa tira dúvida de vocês. Se quiserem me mandar fotos também pra tirar dúvida, pra eu tentar ajudar vocês em relação a ângulo, em relação a cortes, podem me mandar também. Eu vou colocar aqui embaixo, no vídeo mesmo, o link, uma página de um editor de imagens. É bem legal, lá tem os filtros, dá pra você recortar a foto online mesmo, sabe? Não precisa ter o Photoshop em casa. E tem os filtros bem bonitos, bem fáceis de colocar, dá pra salvar no computador, é super legal. Vou colocar aqui a minha página também no Facebook dos meus trabalhos, que dá pra vocês se inspirarem em algumas poses, alguns lugares, algumas ideias, assim, pra vocês terem também, tá? Qualquer coisa me mandem mensagem, se vocês quiserem que eu grave outros vídeos, podem me dar ideias também, tá, gente? Espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado. Eu fiz com o maior amor do mundo, porque eu sei que é uma delícia fotografar essas coisinhas, né? E a gente quer ter recordações bonitas, né? Muitas vezes a gente não tem dinheiro pra mandar fazer um ensaio, pra pagar um fotógrafo, e é legal ter as coisas em casa, porque mesmo fazendo ensaio, fotógrafo e tudo, a gente sabe o dia a dia deles, né? E a gente quer guardar pra ter uma recordação. Fotografia é a única coisa que vai sobrar desses momentos lindos, né? Esse é o Davi, o participante especial, meu pequenininho. Diz tchau, Davi. Diga tchau, gente. Até a próxima. E mãe boba. E Deus abençoe vocês, gente.